Fala pessoal, tudo bom? Mais um episódio do TopoCast na área. Eu, Lucas Cardoso, vou conduzir essa entrevista. E já para vocês não esquecer das nossas notificações, já clica em se inscrever, dá aquele like, aquele comentário e põe para vocês receber as notificações, que toda quarta-feira, às 6h30 da tarde, às 18h30, tem episódio novo na área. E hoje, como todos os nossos inícios de podcast, né, a frase do dia. A frase do dia é de um cara nada menos, nada mais do que o Albert Einstein. E ele falou que a insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. E hoje conosco para essa entrevista, o nosso querido amigo Ricardo Medina Álvares. Tem uma trajetória profissional de sucesso, de muita sabedoria para compartilhar. Ele nasceu em Mogi das Cruzes em 2/8/1968 e se formou em Engenharia Mecânica pela UMC. Depois ele fez pós-graduação em Administração de Empresas pela FAAP e MBA em Gestão Empresarial pela FGV. O currículo do rapaz é grande. Ele trabalhou em empresas de renome como Klabin, Corning, Ambev, Ipera e Fundação Butantan, desempenhando funções de supervisor, engenheiro e gerente. Há 3 anos, ele decidiu se tornar consultor e desde então vem ajudando outras empresas a melhorar os seus processos e resultados. Ele é um profissional que não se acomoda e está sempre buscando novos desafios e aprendizados. E a frase veio dele, porque ele coloca aqui que ele segue a filosofia de Albert Einstein, que diz que a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Tudo bom, Medina? E aí, Lucas, tudo bem? Bem, graças a Deus. Rapaz do céu, que currículo, hein? É o tempo, na verdade, né? Já são quase 40 anos de experiência, né, trabalhando nos outros, então acaba engordando o currículo como um todo, né? Então acho que é isso aí. Bacana, bacana. Conta um pouco de toda essa trajetória sua, né? Você é mogiano mesmo, né? Mogiano, é isso. Qual foi o primeiro emprego? Por que decidiu fazer as faculdades que você fez? Qual a experiência que você adquiriu nessas empresas que são multinacionais, né? Que você pode compartilhar conosco. E depois nós vamos falar por que você decidiu entrar no caminho de empreendedorismo, no consultoria empresarial, que é uma forma de empreender também. Legal. Na verdade, tentar resumir, né? Porque já são quase 40 anos de experiência, né, Lucas? Mas eu comecei com os 13 anos de idade, como office boy, né? Na verdade, trabalhei num escritório de engenharia civil. Depois eu fiz o teste para Senai, porque na época que... Isso nós estamos falando de 40 anos atrás, né? Então a gente tinha poucas opções naquele momento e a gente tinha como foco as empresas. Tinha muitas empresas em Mogi. Então eu fiz o teste para o Senai, entrei no Senai. Aí fui trabalhar na Klabin, foi meu primeiro emprego dentro da empresa. Fiquei lá por 4 anos. E depois eu comecei a fazer engenharia mecânica e aí entrei na Massari do Brasil, uma empresa que eu fiz estágio. Foi 1 ano mais ou menos de estágio, que hoje nem existe mais aqui em Itaquá. Depois disso, eu ainda também comecei o empreendedorismo. A gente nós arrendamos uma empresa de usinagem, acabou não dando certo, né? Plano Collor, plano Bresser, então aquela situação econômica bem difícil, um pouco da maturidade. Você tinha uma usinagem? Eu arrendei uma usinagem em 1985, mais ou menos. Você arrendou ou... Não, eu e mais duas, eu e hoje meus cunhados, a gente arrendou uma usinagem. Foram lá na usinagem do rapaz e pegaram para poder trabalhar. Isso. Mas acabou não dando certo, acabou nos separando da sociedade, cada um seguiu um rumo e por aí foi. Depois disso eu decidi voltar para o mundo corporativo, né, para as empresas, e fui fazer estágio na Komatsu do Brasil. Fiquei lá 1 ano e meio. E aí buscando... Só que lá eu estava na área administrativa, e eu era mais chão de fábrica, gostava mais de manutenção, gostava mais dessa pegada mais no operacional, vamos dizer assim, né? E aí a Corning voltou a trabalhar, voltou às atividades, ela tinha encerrado umas atividades com fábrica de cone de vidro, que era aqueles televisores antigos. E aí numa parceria de comodato com a Philips do Brasil, eles retomaram as operações. E aí eu consegui uma vaga, passei por um processo seletivo e entrei na Corning lá do Brasil, em Suzano, que hoje inclusive é onde está a Nadir Figueiredo.
E por lá fiquei quase 15 anos da minha 15 carreira. anos Quase na 15 Corning. anos, exatamente. E aí você entrou na Corning em qual cargo, né? Eu entrei como estagiário de engenharia mecânica, atuando na área da qualidade. E aí você já estava fazendo uma faculdade ou já tinha terminado? Já estava fazendo. Nesse momento eu ainda estava cursando e aí engenharia. entrou como estagiário na Corning. Isso, exatamente. E aí durante esses 15 anos eu acabei sendo efetivado como técnico de qualidade na área da qualidade. Depois de 2 anos, 3 anos, eu fui promovido para supervisor de produção. Aí eu tinha encerrado a engenharia, eu tinha acabado a engenharia. E aí, em função disso, eu consegui essa promoção. E aí, depois de 3, 4 anos depois, passei por um processo seletivo de novo e fui para engenheiro de processo. Então, eu fui trabalhar em engenharia de processo dentro da Corning. Dentro da Corning. Isso. E aí, somando tudo, a cada 4 anos, mais ou menos, uma promoção. Somando tudo, deu quase uns 15 anos de Corning. Mas aí a Corning, na verdade, a gente produziu um produto, começou a chegar a televisão de plasma, de LCD, e aí o Corning foi substituindo as telas de tubo, exatamente, né? era um produto que ficou obsoleto. E aí, nesse momento, a Ambev decidiu montar uma fábrica de garrafa no Rio de Janeiro. Eles têm um processo de verticalização de fornecimento, quer dizer, eles, na verdade, produzem a maior parte dos próprios insumos da Ambev. Até mesmo por questão de baratear De custo. Exatamente. Tira a margem, dos né? insumos, Margem de custo, margem de lucratividade, eles não têm o porquê. Eles colocam isso no produto final, que é o foco deles. Hoje nem tanto, né? O próprio presidente da Ambev disse que hoje eles vivem mais do e-commerce do que o próprio produto, né? Mas enfim. E aí, então, eles têm essa estratégia, e aí a Ambev montou uma fábrica pioneira dentro de fábricas de vidro no Brasil, né? Uma fábrica mais moderna naquele momento. E aí... Isso era mais ou menos em que época? 1995. Em 95. Tinha 3 anos. É isso aí. Você vê, cara? Que legal, né, cara? Mas é legal, essa questão das gerações, eu curto bastante. Eu me dou bem com a molecada mais nova, gosto de trocar bastante ideia, não tenho problema com isso. É bem legal. Eu só falei pra dar uma descontraída. Não, mas é legal, mas é bacana mesmo. Mas é interessante isso, né? E aí, Lucas, eu fiquei lá 1 ano, na verdade. Você ficou 1 ano na Ambev? 1 ano na Ambev. Na verdade, eu durante esse período, foi onde eu fiz as minhas primeiras viagens internacionais. Eu fui para a Alemanha. Isso pela Ambev? Pela Ambev. Pela Ambev. E aí você foi na Alemanha fazer o quê? Na verdade, como era uma fábrica nova, o que aconteceu? A gente foi para a Alemanha para fazer treinamento. Eu fui liderando um time de 18 pessoas, entre operadores, técnicos de manutenção, supervisores. E aí os supervisores, né? Então, supervisor de manutenção, supervisor de produção, supervisor de qualidade. Então eu fui liderando esse time para ir para a Alemanha e passar por um processo de treinamento da operação das máquinas, porque a Ambev comprou todo o equipamento. E, na verdade, a Alemanha é o grande detentor dessa E tecnologia. o alemão tá em dia, então? Não, alemão não. Não, alemão tá em dia, não? Não, alemão não. Aí, na verdade, falava inglês, né? Na verdade, a Alemanha, a maioria das pessoas fala inglês, né? Uhum. Lá, pra você ter uma ideia, eu fui numa loja para comprar papelaria, cara. Eu fui comprar... Na verdade, eu decidi comprar um abrigo para minha esposa lá na Alemanha. E a vendedora da loja de roupa fala inglês. Muito pouco, mas ela entendeu muito bem. Eles falam todo inglês. Então lá, na verdade, isso é bem comum. É bem comum, exato. Mas o alemão no máximo, contar até 10 e olha lá. E aí, Lucas, o que aconteceu? Eu, na verdade, chegou num determinado momento, eu precisava decidir, porque eu tinha o meu filho com 1 ano e meio, a minha esposa morando aqui, a gente tinha muito receio de morar no Rio de Janeiro, a fábrica era no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro, então uma área bem complicada. E a gente tinha um medo, né? O receio de mudar, sair de perto da família. E aí eu fui convidado a trabalhar na Nadir Figueiredo. Eu tinha um ex-gerente da Corning que trabalhava na Nadir, me convidou para ir para a Nadir, para montar a engenharia de processo. Falei, cara, vem para cá para poder estabilizar e montar, né, estruturar a área de engenharia de processo. A Nadir ainda era na Vila Maria e eu aceitei o desafio. Falei, bom, entre o conflito com a família e voltar para casa, pelo menos trabalhar mais perto, eu voltei para morar em São Paulo e deixei o trabalho na Ambev. E aí fiquei na Nadir 1 ano e meio. Aí, como eu estava num processo de busca de emprego ainda entre na Ambev e Nadir, aí eu recebi um convite para um processo seletivo na Mabesa. Na verdade, a Mabesa é uma fábrica em Mogi das Cruzes, né, na Mogi, que fazia fraldas. Né? Naquele momento eles faziam fraldas Disney. Eles eram os licenciados. Licenciados, exatamente, licenciados a produzir.
E aí... A Mabeza não é não é Clarentino, não. Não. Uma vez era um grupo mexicano. Era um grupo mexicano de fraldas. Hoje eles, inclusive, venderam todas as operações para um grupo belga que chama Ontex. Inclusive tem uma unidade lá em Senador Canedo, em Goiânia, hoje. E me chamaram, fui lá, falei, cara, fábrica de fralda, eu com todo o meu expertise em fábrica de vidro, falei, cara, nem vai... Então, né, você tem a sua expertise, né, em telas de televisão, que era de vidro, os tubos. Isso. Foi para a Ambev, Isso. né, fazer toda a parte de reestruturação, podemos dizer assim, de estruturar, né? Na verdade, construção da todo fábrica, o projeto. né? A gente saiu do alicerce da fábrica até a operação. Para as garrafas de vidro, né? Então você trabalhou na área de televisão, entre aspas, isso. Foi para a área de bebida e aí foi para fralda. E sem contar que lá no Senai era fábrica de papel, né? Que a Klabin era 4 anos, era fábrica de papel. A Klabin né? hoje onde é a Suzano, onde era a Climbra, que hoje é Suzano, em Mogi, lá no Cocoera. Então, onde é aquela unidade. Então, aquilo lá onde eu trabalhei, onde foi meu primeiro emprego em empresa, né? Então, eu já tinha esse papel, usinagem, vidro, e aí fui para fralda. Exatamente. E aí passei pelo processo seletivo, e aí foi interessante, porque o diretor na época lá que me entrevistou falou, cara, eu quero aqui gente pensando fora da caixa. Porque não dá para eu chamar as mesmas pessoas, as mesmas respostas, as mesmas soluções. Falei, bacana. Topa o desafio? Topo. Não conheço nada, mas vamos... Mas foi positivo. Foi positivo porque... E aí, detalhe, né? Era 15 minutos da minha casa. Parava e voltar aí para São Paulo todo dia, fretado, aquela história. E eu aceitei o desafio. Aí fui para Mabeza. E aí, depois de 2 anos já trabalhando na Mabeza, desenvolvendo um trabalho legal, a gente vinha construindo resultado. Aí a Mabeza foi vendida para o grupo Ipera, né, que era a Hipermarcas, agora o grupo Ipera. Então eles estavam comprando várias unidades e eles compraram a Mabeza, exatamente. E aí, depois que comprou, passou por aquele processo de transição, né? E aí eles começaram a fazer um trabalho de padronização, porque além da Mabeza, eles tinham comprado a Pompom em Guarulhos, a York em São Paulo, ali em frente ao Corinthians, e a Sapeca em Aparecida de Goiânia e Recife. Então tinha essa série. Eles compraram 4 marcas de fralda. 4 marcas de fralda diferentes. E aí todo mundo com a sua cultura, com todo mundo com o seu jeito de fazer, com todo mundo com... E aí eu imagino o desafio, né? Porque 4 empresas, culturas diferentes, processos diferentes. E como que faz para poder fazer essa junção de eles esquecerem aquela cultura que eles tinham na empresa deles e vir com uma outra cultura da Ipera, que é o que pra tem poder, que imperar. Exato. Né? Exato. Mas é legal porque, assim, dentre essas fábricas, a que melhor resultado tinha era a Mabeza. E aí foi feita uma avaliação entre os gerentes, falou, cara, quem que tem o melhor resultado que poderia multiplicar isso para as outras unidades? E aí eu fui convidado para uma função corporativa como coordenador de processos corporativos. Então, na verdade, eu a partir dali eu não ficava olhando só o processo da Mabeza, mas o processo da York, da Pompom, da Sapeca, tanto em Aparecida de Goiânia quanto lá em Recife, que na verdade é em Cabo de Santo Agostinho, né, perto de Suape. Então eu comecei vamos dizer assim, a transitar entre as fábricas justamente para poder multiplicar aquilo que a gente tinha como controle de processo, documentação, resultado, controle de perda. E aí, voltando um pouquinho, na Ambev tinha dificuldade porque era no Rio de Janeiro, Zona Oeste, né? Exatamente. E agora você estava trabalhando numa empresa que tinha, vamos dizer assim, né, 4 pontos diferentes. Tinha Mogi, Guarulhos, que não era tão longe, né? Ali perto do estádio do Corinthians também não era tão longe, mas você tinha duas, né? Que era Aparecida de Goiânia e Cabo de São Agostinho. E a família com isso, como que funcionava, porque eu imagino que você tinha que ficar vigiando de uma planta viajando, né? Exatamente. De uma planta para outra, né? Exatamente. Eu diria que assim, a vantagem é que a minha esposa, quando me conheceu, né, desde sempre, eu fui sempre workaholic, então... Te conheceu quando você tinha cabelo, né? E nem barriga. Eu sempre fui workaholic, então eu sempre trabalhei muito, nunca tive horário para trabalho. Eu trabalhei muito tempo em turno, né, Lucas? Então, na Corning, eu como supervisor de produção durante 6 anos, Natal, Ano Novo, aniversário dos sobrinhos, da minha esposa, da família, dos meus pais, enfim...
Eu nunca tive esse problema. Então eu sabia que o meu foco, a minha prioridade realmente era o trabalho, porque e eu sempre gostei, né? Então quando eu comecei a viajar, o único ponto, meu filho tinha um ano e meio, a 2 anos e meio de idade, mais ou menos. Então eu ficava mais preocupado em função de ela estar sozinha. Mas aí eu morava num condomínio, num prédio, né? Num apartamento, então eu ficava tranquilo porque ela ficava lá, vamos dizer assim, meio que isolada dentro do apartamento, dentro do condomínio. E a família, graças a Deus, todo mundo mora em Mogi, né? Então as irmãs dela, meus irmãos, minha mãe, minha sogra, meus pais. Tinha todo o amparo, Todo mundo né? amparava, dava o suporte quando precisava de alguma coisa nesse sentido. E eu longe, cara, o telefone todo dia, né? Ligava todo dia, chegava no hotel, alguma coisa, e aí, tá tudo bem? Como é que tá o Fausto, né? Que é o meu filho. Com você tá tudo bem? Ela também trabalhava naquele momento. Então isso acabou mitigando um pouco, mas eu confesso que dava quarta-feira, quinta-feira, né? O pessoal, nossa, podia ficar aqui o final de semana, na beira da praia, eu louco pra vir embora, pra matar a saudade de todo mundo, né? Então, eu acho que isso foi um pouco, não foi um problemaço, vamos dizer assim, durante esse período de viagem. E isso perdurou um ano, mais ou menos, né? E aí, quando chegou em março de 2013, houve uma mudança dentro das empresas. Na verdade, a Hipermarcas percebeu que não fazia sentido ter muita fábrica e eles começaram a concentrar tudo isso em Aparecida de Goiânia e Senador Canedo. Então fechou a fábrica da York, aí entrou num plano de fechamento e encerramento das atividades do Pompom, aí tá, encerramento das atividades de Mogi. E aí o que eles fizeram um convite, falou, olha, nós estamos com uma oportunidade, na verdade meu diretor na época, falou, ó, eu estou com uma oportunidade para gerente industrial em Recife, e eu preciso de alguém lá. A gente vai fazer umas mudanças e eu quero você lá comigo lá. Tudo bem? Falei, tá bom. Aceitei o convite, né? Então, e um pouco diferente daquele momento do Rio de Janeiro, que a gente tinha aquele receio de morar fora. E aí era o cavalo selado passando na porta, né, Lucas? Ou eu sentava nele ou não, né? E o receio, eu acredito, né, que foi muito por conta que era o Rio, infelizmente. Exato, né? exato. Então ficou. O Aparecido de Goiânia, né? Sim. Eu acredito que era mais tranquilo, mais calmo, né? É nada, Lucas. Não? Quando eu fui morar em Goiânia, cara, depois de Recife, eu fui pra Goiânia. Acabou fechando essa fábrica. Quando eu morei lá, Aparecida de Goiânia, e aí é óbvio, percentualmente, per capita, mas era uma das cidades mais violentas do país. Você acredita nisso, cara? Caramba. Era, cara. Aparecida de Goiânia era uma cidade, nesse momento não mais, mas naquele momento era uma das cidades mais violentas do país. Só que a gente não tinha. O problema é que o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro, né, cara? É vitrine. Então todo mundo. E naquele momento da Ambev, a gente via, ainda tinha um pouco do. A gente estava vendo muita invasão da polícia Morro do Alemão, nas favelas. Então a gente via muita coisa, muita violência. Mas eu vou te dizer uma coisa, Lucas. Eu fiquei um ano morando no Rio sozinho, né? Acabei ficando sozinho lá um ano, fora os períodos da viagem. Mas eu confesso pra você, cara, eu não vi nada de absurdo, nada de aquela coisa, cara, que você tem que você não pode ir numa padaria, que você não pode ir num restaurante. Eu acho que existe Não tem mesmo. existe um pouco de exagero, vamos dizer assim. Eu fui muito pro Rio, né? Muito mesmo. Uma época por parte da igreja. E eu ia nos morros, então fui no Complexo do Alemão, fui no legal. Turano, Cidade de Deus. Sim, vi miliantes, bandidos armados, né, e tudo nas comunidades, mas eles não mexiam, eram eles, né, o problema mais era as invasão, ou de facção por facção, ou por milícia, ou pela própria polícia, né, então, mas fora isso, não tinha, né, esse problema, tinha um trânsito, né. Exatamente. Bom, e aí, continuando, né? Fiquei um ano em Recife, aí decidi fechar também, mudei com a família, nesse momento a minha filha, aí eu já tinha minhas meninas, porque depois disso aí a minha esposa ficou grávida, veio as meninas, as gêmeas, né? Aí de um foi para 3 filhos, e aí eles já mudaram comigo, para Recife. E aí depois de um ano, aí por estratégia, isso já era alguma coisa planejada, falou, ó, nós vamos encerrar as atividades em Recife, de Cabo Santo Agostinho, vamos transferir todo mundo, todas as unidades para Goiás, que era a estratégia naquele momento. Tranquilo. Tô dentro do jogo? Não, tá dentro do jogo, você vai para Aparecida de Goiânia, assume. Eles decidiram ir para Aparecida de Goiânia por questões fiscais? Questões fiscais. Naquele momento, eu não vou me lembrar o governo, era um governador do PSDB, não me lembro o nome dele agora, Pirela, alguma coisa assim. E o estado de Goiás estava com algumas isenções fiscais para implementação, justamente para poder alavancar o emprego, né? Alavancar emprego, desenvolvimento. E ficou bem latente isso. Em Aparecida de Goiânia, Senador Canedo,
Catalão e Anápolis. Essas 4 cidades foi onde mais... Rio Verde também tem bastante... Teve bastante indústria, desenvolvimento, e tem bastante indústria instalada. Mas basicamente essa cidade foi... Tanto que em Catalão tem uma montadora, né? Se não me engano, a Mitsubishi é hoje lá em Catalão. Tem uma montadora de automóvel. Em Anápolis tem a Hyundai, que é uma montadora de carro que está lá em Anápolis. Né? Então, aí a Hipermax, cara, vamos surfar nessa onda, e mudou todo mundo para lá. E aí eu fui para Goiás. E lá eu fiquei quase 4 anos, até 2016. Aí em 2016 veio a crise econômica, na época da Dilma, e nós éramos muitos gerentes, porque as fábricas foram fechando e os gerentes foram se concentrando. Foram se acomodando, né? E aí, naquele momento, eu acabei saindo da Hipermarcas, da Hypera, naquele momento já. E aí eu voltei para São Paulo e entrei na Fundação Butantan. Em São Paulo, né, lá no Butantan mesmo, literalmente. Então vamos lá, ó. Papelão, vidro, depois fralda e agora cobra. Não. Não, senhor. Tinha bastante lá, viu? Mas não era isso, não. Na verdade, eu assumi a manutenção e a gerência de engenharia de projetos, da gestão dos projetos, não de fazer projeto, mas da gestão das obras, porque o Butantan, quer queira, quer não, é um polo de produção de vacinas, né, cara? Sim. E até aí também, quando me chamaram para entrevista, eu falei, cara, o que esses caras querem comigo aqui, né, cara? Cuidar de armazém de cobra é sacanagem, né, cara? Mas não é. Aí quando você começa a conhecer a fundo, o que tem de tecnologia embarcada nas fábricas de vacina é impressionante. Se eu não me engano, a primeira vacina brasileira contra o Covid foi pelo Butantan, né? Pelo Butantan, exatamente. Foi por uma parceria com uma chinesa, que eu não me lembro o nome agora, mas foi exatamente isso aí. Bom, e aí passei pelo processo de seleção também, e aí em 2016 eu já entrei lá, fiquei rapidamente essa transição, e fiquei até 2020, junho de 2020. E aí, junho de 2020, veio a pandemia, algumas mudanças, eu acabei saindo, mas eu já estava no processo de início de tentar aposentadoria, tentando mudar alguma... E aí eu já estava com 38 anos já de carreira, então eu falei, cara, eu preciso fazer algo diferente, alguma coisa nesse sentido. E aí aí saí em junho, e quando chegou em outubro de 2020, mesmo na pandemia... Aí tirou uns 3 mesinhos ali para descansar, né? Um mesinho só. Julho, agosto, setembro, ó. Mas pandemia também pode descansar em casa, né? Porque claro, pandemia, né? Claro, então, podia assistindo viajar. sério o dia inteiro. Mas aí, Lucas, em outubro desse ano, o Valcir, que é um amigo da Corne, um parceiraço que a gente tem, um amigão, me convidou para uma consultoria. Cara, imagina o que você está fazendo. Cara, tô aqui apoiando a mulher em casa. Cara, vamos fazer tô com uma consultoria aqui, tô com a agenda minha cheia, preciso de uma ajuda. Vamos fazer comigo? Falei, tá bom, vamos. Numa empresa de TI, falei, cara, o que tem a ver isso comigo? Falei, calma, relaxa que você vai entender. Na verdade, quando a gente chegou lá, a consultoria é justamente o que a gente tem hoje, que é o que a gente faz. É reorganizar a empresa. Organograma, definição de cargo, indicador de faturamento, criar indicador para fazer gestão. E aí, quando eu fiz esse trabalho, cara, e aí eu fui assim... não sem o compromisso, mas eu fui sem imaginar o quanto ia ganhar, o quanto isso ia custar. É que, na verdade, a mulher te deu um pé na bunda e falou, sai do sofá, que você tá me enchendo o saco, vai fazer alguma coisa, porque eu não te aguento mais em casa. Mais ou menos por aí. E aí, foi bacana, porque, na verdade, eu falei, cara, que legal, né? Eu acho que com tudo aquilo que eu desenvolvi durante esses, né, até aquele momento, os 38 anos de empresa, falei, cara, eu consigo ajudar esses empresários de pequeno e médio porte, né? E era legal porque era uma empresa que estava numa transição já de um faturamento significativo para algo maior. Então o cara queria desenvolver, queria estruturar para ele poder crescer. A empresa era de software, né? De software de segurança digital, né? Então, mas aí foi bacana, eu fiz o trabalho. E aí quando o Valcir veio, falou, menina, ficou o valor tal, tô te pagando tal, tá tudo bem? Eu falei, opa, a coisa não é tão ruim assim, né? Entendeu? E aí foi onde eu comecei a pesquisar. Não deixei de procurar emprego, naquele momento eu ainda estava procurando emprego. E aí eu comecei a pesquisar. E aí, coincidente ou não, a minha irmã, naquele momento, trabalhava na Consultinal. A minha irmã era gestora na Consultinal, gestora comercial. E eu falei para ela, como é que funciona? Aí eu olhei algumas
Ela fazia a prospecção de consultores. Prospecção, prospecção de clientes. Prospecção de clientes para os consultores. Isso, para os consultores. E aí, conversa vai, conversa vem. Aí, isso, outubro, novembro, começamos a negociar. Tanto que esse Valcírio, a ideia naquele momento era até ser o meu sócio, mas ele acabou não querendo. Falei, cara... E aí, conversa vai, conversa vem. E aí, o meu irmão, que naquele momento morava em Salvador, né? Também trabalhando em empresa. Falei, mano, o que você acha? Vamos entrar? Mesmo porque ele também... Ele é 2, 3 anos mais novo que eu. Já também tá na mesma fase que eu, né? Me aposentando. Ele falou, cara... Topo, vamos junto, mesmo porque daqui a pouco e ele quer um outro lado da consultoria, ele quer muito mais essa questão psicológica, ajudar as pessoas, ajudar os empresários, com questão de resultado, né? E eu falei, então tá bom, você começa, vamos indo junto, e aí quando chegou em fevereiro... E aí ele em Salvador e você aqui em São Paulo. E eu aqui em São Paulo. E aí nós entramos junto. Aí vocês compraram uma franquia. Exatamente. Aí compramos uma franquia. Ficou mais barato do que um só? Deu pra rachar? Dividiu, né? Aí dividiu, né? Aí deu uma dividida boa, né? Aí ficou bom, hein? O dono da franquia não quis cobrar 2, não. Não. Aí, seu Vicente Gomes. Aí entramos juntos. Aí entraram na Consultinal. Consultoria e Gestão Empresarial. Exatamente. E é legal por que a Consultinal, né? Porque toda a minha carreira, ela foi muito balizada na questão de desenvolvimento de processos, metodologia. E é aquela coisa do engenheiro, né, cara? Tem que ter começo, meio e fim, analisar, avaliar. Então é legal porque a Consultinal traz justamente isso. Então, mas com toda a sua bagagem de experiência, né, de 38 anos no mercado, fazendo... startando empresas, mudando cultura, organizando processos e tudo mais. Por que decidiu comprar uma franquia da Consultinal e não você se autopromoveu no meio empresarial e foi? É legal a pergunta. Porque, na verdade, é o seguinte, o que acontece? Uma coisa é você estar dentro de uma empresa como CLT, com todo o apoio que existe. Você tem um problema de RH... Você tem um apoio do RH. Você tem um problema comercial, você tem uma área comercial para desenvolver. Você tem um problema fiscal, você tem uma área fiscal para trabalhar. Quando você decide pela consultoria que você vai apoiar as empresas, se você não tiver uma expertise e um conhecimento em cima dessas outras áreas e uma metodologia para você atuar nessas outras áreas, você acaba se perdendo. Então você foi muito mais por conta da metodologia que eles criaram ali. Vamos dizer assim, que é como se fosse o GPS. Exatamente, é isso aí. É um guia de como você atuar nas empresas em função das dores. E mesmo porque você está trabalhando numa empresa, né? Pegar lá a última empresa, Fundação Butantan. Pô, lá existia uma cultura, as metas, os objetivos. Então estava todo mundo alinhado naquele sentido. Quando você pega várias empresas com foco diferente, com problemas diferentes, com dores diferentes, você não consegue atuar do mesmo jeito, né, no cliente da segunda, da terça, da quarta, da sexta, da quinta, porque são dores diferentes. Então você precisa entender como é que você vai... E aí, se você não tiver uma metodologia, literalmente um script de como fazer, você vai se perder, entendeu? Você vai se perder. Talvez isso com o tempo, com o desenvolvimento, né, depois de 7, 8, 9 anos, depois de ganhar, vamos dizer, robustez, talvez aí... né, você consiga fazer isso sozinho. Mas eu acho assim, e é legal porque o apoio da Consultinal, toda vez que tem uma perna solta, que você volta para consultar, cara, tô com um problema no meu cliente, assim, assim, assim. Cara, como é que eu posso fazer? Olha, já tivemos um cliente assim e a gente foi por esse caminho. É uma base de apoio. Exato, entendeu? E assim, quer queira, quer não, Consultinal tem quase 30 anos de experiência, são quase 60 consultores. Então, assim, até mesmo entre nós consultores, acabamos trocando figurinha, porque não tem jeito, né? Eu tenho uma bela de uma experiência na área de gestão operacional, desenvolvimento de custo, de processos, e tem alguns que é financeiro específicos, tem outros que é comercial específico. Então a gente consegue trocar essas figurinhas justamente para a gente apoiar os clientes como um todo, entendeu? Então, basicamente foi em cima disso. E aí hoje o seu irmão ainda atua como consultor? Não, meu irmão hoje trabalha em empresa ainda, ele está no trabalho, ele está como CLTista ainda, ele é CLT, mas ele vem desenvolvendo, ele vem fazendo alguns treinamentos, algumas pós-graduações, ele está desenvolvendo para que num determinado momento, no momento oportuno, ele quer justamente ir para essa área de atuação, de apoio
a pequenos e médios empresários, mas aí focado em comportamento, em trazer resultado, organizacional, e aí muito mais na questão psicológica. Ele tem mais esse caminho aí. Eu já não sou muito. É mais pessoas, eu prefiro mais os números, mais os processos. Então acho que é legal porque até mesmo que é um perfil de cada um. Né? De cada um, exato. Exato. E a transição, né, de ser CLT para empreender. Legal. Porque mesmo você comprando uma franquia, você tem que ir atrás de clientes, você tem que abrir o cliente. Não é que você vai comprar a franquia que a franquia vai te dar um monte de clientes, né? Como que foi essa transição? Como que foi isso até mesmo dentro de casa? Se teve o apoio, se não teve, se aquele impulso por ela ou ficou mais receoso, né? Sim. É bacana isso, porque na verdade, assim, eu sempre fui um cara muito controlado, né? Então, quando saí do Butantan, eu tinha lá uma reserva por um tempo razoável. E aí, quando eu decidi pela consultoria, e até mesmo porque alguns fatores contribuíram. 52 anos de idade, estava próximo de aposentadoria. Eu falei, eu acho que tá na hora de eu seguir nessa linha. Alinhado com a minha esposa, foi tranquilo, ela apoiou, não teve nenhuma restrição quanto a isso. Eu falei, não, tranquilo. E aí você falou que na época a sua esposa trabalhava lá atrás, né? Isso, lá atrás. E aí quando você estava fazendo essa transição... Não, eu já não trabalhava. Já não estava trabalhando Quando mais. a gente foi para Recife, foi professora na PAI, depois de acho que 12 ou 13 anos que ela estava na PAI, ela trabalhava na PAI. Ela deixou, né, o trabalho para a gente poder fazer essa mudança que foi para Pernambuco. Daí em diante... Ela ficou em casa, ficou em casa tomando conta dos filhos. Das coisas, e mesmo porque a gente morando fora não tinha jeito, né? Ela acabou focando nas crianças como um todo, né? Até mesmo que vocês tiveram gêmeas, né? Né? Então tinha que ter aquele cuidado em dobro, exato. né? E então ela não trabalhava nesse momento, né? Então não trabalhava fora, né? Mas dentro de casa, obviamente. Mas tranquilo, ela apoiou, falou, não, tá bom, tamo junto. E para fazer as prospecções não teve jeito, tem aprendizado, né, cara? Hoje confesso que eu consigo falar com mais tranquilidade, mas eu era um pouco mais introspectivo, não era um cara... É assim, para eu fazer uma apresentação, eu já tive uma apresentação dentro da Hypera, fiz uma apresentação uma vez para quase 600 pessoas. Foi muito tranquilo. Mas por quê? Porque era um assunto que eu dominava. É um assunto do meu dia a dia. Então eu não tenho o que... Não tinha problema. Então eu ia falar daquilo que eu estava fazendo todos os dias. Então você fala com muita tranquilidade. E aí de uma forma clara e objetiva. Agora, quando você fala em vender, em convencer as pessoas, né, ou empresários, e que são pessoas realmente, né, você não se convence assim facilmente. Você tem que ter não é só a técnica, você tem que mostrar que conhece do que você está falando. Mas aí eu acho que vai muito naquilo que você falou um pouco atrás, né? Que você é muito dos números, de certinho. E o empresário quer saber disso, né? Exatamente. Ele vai olhar para você, em teoria, como um custo no começo. Exato. Então tá, eu vou ter esse custo, mas você vai me retornar isso em quanto tempo? Exatamente. Eu vou retornar quanto? Porque ele vai fazer a conta na cabeça dele, né? Vai me cobrar 3 mil por mês, vai dar 36 mil por ano, né? Nos primeiros 6 meses, quanto que isso vai retornar? Não, sem dúvida, é isso mesmo. Então... Tem que trazer, porque é o que a gente costuma dizer, né? Consultoria não pode ser despesa, tem que ser investimento. A gente não pode ser mais um funcionário da empresa que vai estar trazendo problema. Exatamente. Mas quando o empresário olha de bate-pronto, ele já olha como um custo, né? Exato. E aí você tem que quebrar esse paradigma que não é um custo. Da mesma forma que é um investimento ele comprar uma máquina, é um investimento também contratar uma consultoria para poder delimitar padrões, processos, né? E aumentar a sua lucratividade de uma forma toda. Trazer o resultado de alguma forma, exatamente. Né? Seja de algum ganho de produtividade, maior faturamento. Né? E para quebrar esse paradigma? Então, no começo não teve jeito, né? Teve algumas que gaguejei, fiquei nervoso, não teve jeito. E aí tinha um amigo meu que quando eu fico nervoso eu gago também, né? Eu fico meio gago. E aí ele falava, gaguejou, perdeu. Rapaz do céu, eu ficava bravo com ele. Isso aí mesmo. Mas aí tem um fator importante nessa história, né, Lucas? Nesse momento, para eu entender como é... Porque ninguém conhecia. Quem era o Ricardo Medina? Legal que você é da Consultinal, mas e você? Quem é? E aí eu conheci o BNI. Parece que não, mas eu conheci o BNI. E o BNI eu conheci de uma forma... procurando emprego, na verdade.
Quanto tempo depois que você já estava com a Consultinal você conheceu o BNI? Eu fechei o contrato em fevereiro, março, abril eu já entrei no BNI. Aí veio já uma indicação. Uns 3 meses. 3 então. meses depois eu já entrei. Você já é o nosso terceiro entrevistado do BNI. O primeiro foi o Web, sim, né, que tem a WSN. Isso. Depois o Wagner, que é seu parceiro. Exato. Né, que também é do BNI e Isso. também é Consultinal. E agora você. Exato. E tô para entrevistar um doutor também, que também é do BNI. Então, o que é legal, o BNI, na verdade, ele acaba te ajudando muito nisso. Porque não tem jeito, você tem que falar sobre você tem que falar sobre a sua empresa, você tem que fazer a apresentação da sua empresa, né, do que você faz, até mesmo para você, para todo mundo te conhecer, entender qual é o seu trabalho. E aí, nessa rotina semanal, você acaba perdendo um pouco. E outra, você vai falar perto de alguns empresários, você fala, cara, tem empresário aqui, o cara, né, com 15 funcionários, outros com 100 e poucos funcionários, né, empresas já renomadas, empresas com 10, 12 anos de existência. Pô, eu não posso falar qualquer groselha, né, cara? Então eu tenho que trazer alguma coisa de conteúdo de fato. Então é legal porque você vai se preparando, não tô no conhecimento do que você vai falar, para você ter profundidade naquilo que você está falando, mas ao mesmo tempo você ser claro no que você está falando e com mais objetividade, né? E aí o seu primeiro cliente na Consultinal foi do BNI? Não, na verdade o terceiro cliente foi BNI. O terceiro cliente foi. E aí as duas outras antes, né? Era como que foi captar esse cliente e qual ramo que era? Não precisa falar o nome da empresa, só tranquilo. O ramo. Não, na verdade foi uma empresa de reciclagem de plástico. E uma segunda foi uma padaria financeira. E esses dois clientes, na verdade, um veio por uma parceria. Como eu tenho expertise na área de processo operacional, o Everton, que é parceiro também, o outro parceiro da Consultinal, desenvolveu esse cliente, ele já está quase 10 anos, mais 10 anos no mercado, e ele me ligou. Falei, cara, eu estou aqui com um cliente aqui e o cara está com problema financeiro operacional. Quer ir junto? Vamos. E aí entramos nesse primeiro cliente. Então foi, na verdade, pela indicação do Everton. Aí você entrou junto com o Everton? Junto com o Everton. Aí o Everton olhando a parte financeira e nós estamos para entrevistar o Everton daqui uns episódios à frente, vai sair legal, o dele também. Legal. Ele também é um cara bacana, de entrevistar, com bastante conteúdo, diga-se de passagem. E aí, Lucas, eu comecei a parceria com ele. Aí logo depois veio a Padaria Natural, ainda não BNI, mas também veio via o Everton, porque o Everton já tinha BNI também, já estava há muito tempo no BNI. E eu falei, cara, então com esse outro cliente, eu estou sem agenda, vamos junto? Falei, vamos junto. E aí, na verdade, o terceiro cliente, que foi uma empresa de TI em Mogi, aí esse já não, esse já foi terceiro cliente, desculpa, Consultinal, foi indicação do BNI, que foi o primeiro trabalho por BNI. Era uma empresa de TI. Que querendo ou não, já tinha você tinha um pouco de expertise, porque lá atrás o seu amigo chamou você para, né? Exatamente. E aí quando chega lá, cara, são praticamente as mesmas dores. Organização, questão de despesas, onde lançar, como lançar, organizar, fazer toda uma organização de contas, planejamento de contas. Então esse cara já foi o primeiro, né, por via indicação do BNI. Depois desse veio, deixa eu lembrar aqui, aí alguns outros não BNI, mas é um pouco do próprio networking. E depois desse veio um segundo. Eu diria que eu tenho 3 clientes hoje, são oriundos do BNI. E aí, até hoje, né? Então você já me falou que trabalhou numa empresa de reciclagem de plástico. Ela fazia reciclagem e moía e vendia. Moía, ela pegava material plástico, exatamente. Pegava material. E aí vendia como material reciclado para as empresas que faziam a transformação. Isso, exatamente. Tá, exatamente. Então, a empresa de reciclagem que transformava. Isso, a padaria. Isso. Aí uma empresa de TI, de software, que era um problema comercial e operacional. Teve uma metalúrgica, que aí operacional e financeiro também. Uma distribuidora de sistema de ensino, que era operacional. E aí lá eu também entrei com o Everton de parceiro. O Everton entrou no financeiro e eu fui para operacional. Deixa eu lembrar, tem mais. Uma autoescola. Teve uma autoescola nesse meio do caminho, porque o problema comercial e financeiro foi um desafio enorme, porque como é que você faz para estruturar um comercial de autoescola? Porque, sim, teoricamente, você vai passar na sua vida uma vez só na autoescola, né? Você tira a carta
E hoje, para renovar, é via despachante. Ou Não, poupa-tempo. é poupa-tempo. Você vai no poupa-tempo e renova. Então teve essa autoescola. Teve uma loja de roupas em Jacareí também, uma loja de roupa comercial financeiro. Basicamente são esses. E é uma loja aí, a fábrica de brinquedos hoje que a gente tá aí. Uma fábrica de brinquedo? Seria a Valentina? Seria. Meu Deus. Falando um pouquinho, hoje o Medina e o Wagner, que já tem o vídeo dele no canal, eles entraram conosco em março. Não, maio. Né, para poder prestar a consultoria aí para nós, para ajudar os nossos processos. Então, estamos obtendo, né, Medina, legal, resultados interessantes. Mas é muito isso, é a organização do financeiro, como que lança processos. Exato. E aí você entrou aqui por indicação do BNI. Indicação do BNI. Né? Eu não faço parte do BNI, mas eu conheço a Michele. Isso, né? isso. E a Michele me indicou você, e você veio, e aí tivemos aquela conversa. Foi. Eu olhei pra você, fiquei apaixonado nesse velhinho. E é recíproco, né? Porque eu falo pra você que eu sou teu fã, né, cara? Pela tua história. Obrigado. Eu sou teu fã, cara. Realmente é uma história bem, bem bonita. E é muito legal E aí eu lembro, tua vida como um todo. Aí eu lembro quando você foi apresentar pra mim, né? Que vocês ficaram aqui um mês fazendo um diagnóstico, né? Foi. E depois, quando você foi apresentar, eu falei, eu tenho 1 hora pra poder sair daqui. E a apresentação ia demorar umas 3, né? Foi, é isso aí. Exatamente. Mas é isso. Então acho que o BNI, né? Essa questão da comunicação... não tem jeito, né? É vendas como qualquer outro negócio, né? Então... Eu só acho o BNI ruim que tem que acordar 6 horas da manhã. Rapaz do céu. Calma, isso depende da idade. Depende da idade. Já não é mais um problema pra mim, entendeu? Mas, e aí por essas empresas onde você passou, né? Você falou que teve autoescola que foi um pouco complicado, porque é uma vez e a pessoa não consegue fidelizar um cliente, né? Exato. Né? Mas tirando ela, quais são os desafios que você encontrou nesse período de consultoria, ou até mesmo na parte do CLT, que você vê que, infelizmente, muitos pecam e erram nessa situação? Olha, eu acho que das empresas como consultoria, eu acho que hoje é o controle, é a gestão do negócio. E uma coisa que eu costumo dizer, né, parece até algo parecido com o que a gente escutou a semana do Nando Garcia, né? Mas eu acho assim, ele começa como empreendedor, e realmente é isso. E empreendedor não é ter negócio, é projeto. O Nando, né? Eu estava nessa palestra junto com você, junto com o Wagner, com o Everton. Exato. E o Nando falou, né? Que empreendedor é diferente de empresário e empresário é diferente de empreendedor. Exatamente. São 2 bichos diferentes, né? Então, a pessoa nasce empreendedor e ela tem que se transformar em empresário. É isso aí. É muito mais como a largata que evolui para a borboleta. Né? É isso aí. Então, eu acho que hoje, na verdade, Luca, o grande desafio é esse. Então, alguns... E eu admiro muito o cara que é empreendedor, porque tem coragem. E não é fácil nesse país ser empreendedor. A gente sabe disso, são muitos desafios, né? Então, eu entendo que hoje o grande desafio é o cara ser empreendedor e em um determinado momento falar, não, agora não dá mais. Eu preciso virar empresário. E para eu virar empresário, virar essa borboleta, como se transformar, precisa começar a criar indicadores, fazer gestão do seu negócio, em termos de faturamento, comercial, operacional, entendeu? E eu então, vejo que é a grande dificuldade, né? Porque muitas pessoas se tornam empreendedores pela dificuldade que estão passando. Sim, exato. Né? Então, ela decide ali, monta um negócio, vai em trancos e barrancos, né? E aí, muitas das vezes, né, sem uma graduação, sem uma especialização, sem uma pós, né? E aí falta essa bagagem teórica que faz todo sentido também. Essa virada de chave é muito difícil, não é? É difícil. É difícil porque... E outra, né? É difícil porque ele mesmo não sabe como fazer essa realidade. Né? Uma coisa que é legal, que assim, a gente já conversou bastante sobre isso, é as referências, né? Às vezes o cara fica desempregado. 3 anos, 2 anos desempregado. Precisa fazer algo na vida. E aí é onde ele começa a empreender. E aí tem sucesso, né? Começa a crescer, o negócio começa a desenvolver crescimento, mas sabe que ser aquela referência de como fazer isso. Então acho que hoje...
E isso é uma coisa que é interessante, né? Em alguns países você já tem lá na base empreendedorismo, justamente para ensinar como é que faz essas coisas. Para quando o cara é criança, que ele já vem crescendo, eu acho que óbvio que nós estamos falando em países do primeiro mundo, né? Você já tem essa educação de empreender. E empreender não é só começar um negócio. Daqui a pouco eu tenho que começar a fazer gestão, entender indicador. Tem lucratividade, não tem, por aí vai, né? Eu vejo que o Brasil que ele é muito complicado, né? Porque nos países de primeiro mundo, países bem evoluídos, você tem matérias de empreendedorismo, você tem matérias de educação financeira. Exato. Né? Esse porque é o ponto. o grande problema do brasileiro é que o moleque ou a menina sai da escola no terceiro ano com 17, 18, passa 3, 4 meses e já está com o nome sujo, porque não tem essa gestão. Né? A própria educação financeira pessoal, né, Lucas? Sim, não só educação financeira e empresarial, mas pessoal mesmo. Concordo, exato. Se as pessoas, vamos olhar para os Estados Unidos, né? Eles detêm uma grande parte da população que investe na bolsa de valores lá. Exato. Né? E no Brasil, eu não vou lembrar o número exato, né? Mas acho que representa 7%, 8% da população. É muito pouco, muito pife. E muito fácil. As pessoas né? acabam acreditando, né? Até mesmo o próprio CLT, acreditando na aposentadoria, no governo mesmo, né? Exato. Isso não vai acontecer, né? Nós passamos por uma reforma recentemente 2019, da Previdência, 2019. E nós vamos ter que repassar de novo, porque não foi feito da forma correta que tem que ser feito. Porque você tem que ensinar o povo a investir o seu dinheiro. Mas, né, com a ignorância é mais fácil governar, né? Existe eu falei isso no podcast anterior, mas é uma frase que fica muito latente na minha mente, que é, né, o povo sofre e perece por falta de conhecimento. Isso está na Bíblia, o maior best-seller do mundo. Né? É complicado, né? Não, é isso aí. E outra, né, Lucas? Ainda a gente tem uma geração que, aí, sem demérito, mas hoje em dia é tudo muito rápido, né? Então é meio que fase de jogo, né, cara? Eu tô começando, perdi e começo de novo, né? Então hoje. E aí não acaba pensando em médio e longo prazo, né? Então acaba tendo sempre uma visão rápida, curto prazo das coisas. É aquela visão, né? Eu vou viver hoje porque eu tô vivo hoje. Exato, amanhã não sei se eu vou estar morto. Aí o cara vive 40 anos da vida dele com esse pensamento, e aí passou 40 anos assim. E aí você não... Mas é o que você falou, né? Por uma questão de não ter essa educação financeira, essa educação, esse investimento na educação. Os nossos juros também são muito altos, os nossos impostos são muito altos. Né? Tudo acaba um conjunto, né? É um cenário como um todo que acaba, vamos dizer assim, prejudicando isso como um todo, né? Então o que eu vejo hoje, o maior desafio, acho que dos empresários, né, dos empreendedores, daqueles que eu passei, é justamente ir um pouco do operacional, né? Sair do operacional. Porque às vezes o cara começa o trabalho, começa aquele... No começo não tem como, tem que vender, comprar, embalar, às vezes até fazer. E às vezes até um próprio ego, né? Ninguém faz tão bem feito igual eu faço. Exatamente. E fica um pouco, tem aquela coisa do espírito de dono. Não, se eu não fizer, ninguém vai conseguir fazer do meu jeito. E faz parte, isso é normal, né? Eu tinha uma frase de uma pessoa, né, na minha vida, que ele falava assim, que o empresário, ele tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. E aí eu fico olhando assim, minha mãe fala isso pra mim, né? Às vezes até falo, hoje em dia ainda. E aí no começo eu tinha esse pensamento, mas depois eu mudei, falei assim, não, ele tem que deixar as coisas funcionando. Ele tem que ter, o empresário ele tem que ter, né, a capacidade de falar assim, hoje eu não estou legal, eu não vou pra empresa. Né? Hoje eu quero ficar com a minha família, hoje eu vou, sei lá, não ir. Sim, né? sim. E a coisa andar da mesma forma. E não ter sentimento de culpa, né? E o que eu vejo assim, e aí, Lucas, eu acho que uma coisa que até é legal, porque é uma coisa que a gente conhece bastante, né? Até mesmo pela minha experiência, como é que o empresário consegue se ausentar? Se ele definir claramente quais são os processos, quais são os indicadores, quais são as atividades de cada um dos seus funcionários, seus colaboradores. A hora que isso estiver muito bem estruturado, que você tiver como... E aí não precisa ser o bem estruturado, não precisa ser o estado da arte da gestão, não é isso. Mas você precisa ter pelo menos isso, sabendo
quanto que está faturando, quanto está vendendo, quanto está produzindo, quanto que eu estou comprando de matéria-prima. A hora que tudo isso estiver muito bem estruturado, controlado, é o que você comentou, cara, eu consigo sair. Chega às 9h30, 10 horas e ir embora 4h30, 5 horas. Agora não tem jeito, tem dias que você vai ter que chegar às 6 horas mesmo, ir embora 9 horas, 10 horas da noite. Mas eu acho que esse é um grande desafio, que é legal que a gente faz isso. A gente, como consultoria, consegue apoiar nesse sentido. A criar esses indicadores, a criar essa estrutura, dizer claramente o que cada funcionário tem que fazer, deixar de fazer qual é o border, né, o limite de cada um deles no seu trabalho. Não sei se foi você ou se foi um outro consultor, eu não lembro agora, né? Que foi apresentar uma consultoria para uma pessoa e a pessoa falou, e aí o consultor falou assim, o que você quer? Ele falou assim, abriu a gaveta e tirou um malhaço de ingresso de futebol. Falei, cara, eu quero ir poder assistir o jogo. Toda vez eu compro, não foi você não, eu não lembro quem me falou. Toda vez eu compro o ingresso porque eu sou sócio torcedor, mas não consigo ir. E aí o cara tinha um monte de ingresso lá, e aí o cara falou, não, eu vou resolver, e resolveu, e aí ele foi. Mas eu tive um dos meus clientes que foram meu cliente, falou, e é óbvio que não vai... Mas ele falou assim, cara, eu queria jogar tênis todo dia, cara. Será que eu consigo depois que você sair daqui? Eu falei, vamos tentar fazer isso. Porque... mas todo dia também já tá tirando, né? Caramba. Cada um com a sua paixão, né? Mas eu acho que é isso, cara. O grande desafio eu acho que é esse. Um ponto importante também, né? Até venha uma coisa que hoje comportamento não tem jeito. A gente tem uma sociedade, né? Eu falo de quando eu comecei há 40 anos atrás. É diferente hoje em dia, não tem jeito. Então a gente tem que, infelizmente, a gente vai ter que dar começar a olhar nessa questão de comportamento. A gente tem pessoas, né? Eu entendo hoje que a gente tem muitas pessoas doentes, que eu digo depressivas, com baixa autoestima. Então isso hoje... E não somente a depressão, baixa autoestima ou outro tipo de neurotipo, né? Burnout e tudo mais. Burnout, exato. Mas também uma doença de caráter, né? Ah, sim. Isso hoje em dia é muito fácil. Quer as coisas muito facilmente, querem as coisas muito... Eu acho que o compromisso, né? O compromisso hoje em dia é bem menor. Eu tava brincando, né, um pouco, conversando com um pouco antes de a gente começar. Eu me lembro que quando eu tinha meus 18, 19 anos, que eu trabalhava na minha empresa, cara, falar em ter uma advertência, e eu trabalhando no meu trabalho. Eu falei, você tá maluco? Se eu chegar com um negócio desse na minha casa, meu pai souber que eu tive uma advertência, tomei uma advertência na fábrica, ele me mata em casa. Então, isso hoje em dia, o compromisso com as coisas hoje, elas são... Hoje em dia, cara, não quero mais. Decidi, não quero mais, vou embora e acabou. Né? Então, eu acho que acaba entrando um pouco nesse aspecto que você comentou. Né? Então, e eu não quero trabalhar hoje. Não vai. E também não quero saber se vai trazer atestado médico, não vai. Então, isso é uma coisa que hoje em dia a gente precisa... E eu confesso que eu não sei dizer o como. A gente entender como é que a gente vai fazer para melhorar justamente essa... por exemplo, no meu tempo, a gente trabalhar na graxa, né? O mecânico de automóvel hoje em dia. Vamos pensar no mecânico. Quem que hoje em dia quer ser um mecânico de automóvel? E oportunidade é o que não falta, né? Mas se ficar no final do dia com a mão toda suja, eu tenho um irmão que é mecânico de auto hoje, ganha dinheiro com isso hoje, mas ele fala, mano, toda hora eu tento trazer alguém aqui para trabalhar comigo, mas não dá certo, não aguenta o tranco, precisa puxar o motor, precisa levantar um câmbio, não quer, não tá afim. Aí tem um rapaz que trabalha com ele, que é da mesma idade que ele, que falou assim, cara, é o que aguenta e suporta o tranco. E sem contar que as pessoas chegam aqui, às vezes, brava, que é o carro para hoje, que é o carro para amanhã. Se não tiver essa resiliência, não acaba aguentando. Eu tenho bastante funcionários, né, como você bem sabe, sim. com uma faixa etária, né, de idade muito grande, né? Então nós temos aí os nossos estagiários com 16 anos e temos pessoas na área da Fabril com 63 anos. E rapaz, o senhor de 63 anos dá baile em muita molecada de 18, de 20 anos. Sem dúvida, não tenho dúvida disso, porque é o compromisso, né? É a disciplina que a gente tinha ano passado, né? Então acho que hoje em dia... E eu acho que não é uma questão de horário, não é uma questão de você cumprir o horário, mas é cumprir as suas metas, as suas responsabilidades, né? Eu acho que, poxa, não estou dizendo que eu não posso chegar todo dia, obviamente que não, né? Mas eu acho assim, não, eu venho aqui, mas eu tô aqui de corpo e alma. Eu acho que hoje em dia isso
É uma coisa que, aliás, quando a gente está nas empresas, conversando com os outros empresários, todos eles é uma dor latente, é uma dor comum, viu, Lucas? Todos eles reclamam muito disso, desse comprometimento de estar todos os dias, o cara vir, puta, amanhã vamos fazer uma mudança, quando você pensa, não, vai vir fulano, vem ciclano, chega no outro dia, quando você pensa em uma mudança, poxa vida, o outro não veio, fala, cara, não dá pra fazer isso hoje, porque não cabe, tem que fazer um transporte, enfim, planeja algo, contando com as pessoas, chega no outro dia, não veio, caramba, e agora? Então acho que isso realmente hoje em dia é uma dor e é uma dor comum para todos os empresários e negócios como um todo, né? Acho que isso realmente... E a gente fica pensando, como é que isso... A que momento isso vai ser... Né? Enquanto eu com 13 anos já trabalhava, hoje em dia tem 16, 17, 18 anos que nem teve o primeiro emprego ainda. Um dos rankings que o Brasil ele lidera é como segundo, se eu não me engano. É o Nem. Sabe qual que é o Nem? Nem trabalha, nem estuda, né? Acho que é nem isso, trabalha, nem estuda. Né? O que Nós você estamos faz? a segunda maior população É. de jovens entre 16 a 28 anos, se eu não me engano, que não trabalha e nem estuda. Né? É isso aí. E um ponto é assim, talvez, não trabalho, mas estudo, mas tem um foco, tem um objetivo, tem uma meta a ser alcançada, acho que é diferente. Eu acho que hoje o problema é essa coisa muito invasiva, né? Bem vazia, vamos dizer assim, né? Sem objetividade. Tô vivendo. É hoje, amanhã eu vejo, enfim, por aí vai. E aí nós vamos já chegando ao nosso final. Qual é o conselho que você dá para o empresário que quer arrumar a casa, vamos dizer assim, né? Para onde ele tem que olhar primeiro? O que ele tem que fazer? Claro, vamos falar, contratar uma consultoria. Essa é a primeira dica. Essa é a primeira dica, né? Trata uma consultoria, mas para aquele que ainda não tem, né, a condição monetária, né? Mas ele quer ali deixar mais ou menos ali. Qual que é o seu conselho? Olha, Lucas, eu acho assim, concordo que nem todos os empresários realmente conseguem contratar uma consultoria, né? Brincadeiras à parte, mas eu acho que isso... Mas eu vejo o seguinte, primeiro é despertar o querer. Quero me organizar, eu quero, né, deixar de trabalhar domingo a domingo e me organizar como um todo. Eu acho que hoje a gente tem alguns caminhos. O Sebrae, por exemplo, né, e aí não tem nenhum problema a gente falar sobre isso, mas o Sebrae é alguém que é uma entidade séria, diga-se de passagem, que apoia muito nesse aspecto, que consegue dar um apoio justamente para pequenos, médios empresários, para as MEIs da vida, né? Consegue dar esse apoio para os empresários se organizar, a criar estrutura. E o segundo ponto é assim, mais do que querer organizar, é estratégia a curto, médio e longo prazo. Aonde eu quero estar daqui a 5 anos, onde eu quero estar daqui a 3 anos, onde eu quero estar no ano que vem. Entendeu? Então, assim, não só no negócio, mas na sua vida pessoal também. Poxa, tô trabalhando domingo a domingo, às vezes perdeu o crescimento de um filho, perdeu a vida pessoal, né? Porque não sai do trabalho, né? Então, acho que isso... É a frase, né? Você tem que trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Exatamente, entendeu? Então, acho que esse é o primeiro ponto, é definir uma estratégia onde eu quero estar. Bom, mas como eu vou chegar lá? Como eu vou fazer isso? Aí é talvez onde precisa de um apoio, talvez o Sebrae, ou uma consultoria, obviamente, que pode apoiar nesse sentido. Mas o primeiro aspecto, assim, aí fica a dica, né, para todos eles, cara, preciso sair, preciso mudar isso. E como é que E aí vem a nossa frase do dia, né? Fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, insano pensar que vai ser diferente, não adianta. Então, se eu não fizer algo diferente para poder mudar isso, esquece, não vai ter como você mudar esse caminho, vamos dizer assim. Né? E vamos dizer também que hoje, querendo não, tem as pontas de iceberg que estão aí, né? O próprio YouTube ali... Exato. Não, tem muito perfeito. vídeo aula que possa exato, te ajudar nesse primeiro momento, até você se capitalizar e contratar um profissional, né? E aí, assim, né, Lucas, uma coisa importante que às vezes, né, e não é óbvio que não é a sua maioria, mas aprender a ouvir, escutar, cara, o que eu preciso? Será que... Aí eu, né, falar, externar isso. De repente, no momento
numa conversa com alguém, eu falo, meu, YouTube, já não olhou isso no YouTube? Já no Sebrae, sabe? Um BNI, enfim. E não se sentiu ofendido, Não, né? Se chegou a partir do momento que conseguiu uma consultoria, não se sentiu ofendido, porque o consultor está pontuando ali. Exato. Né? Porque as pessoas às vezes têm síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vivi assim, Gabriela, né? Mas não, rapaz, tá errado aqui. E não ficar bravo. Porra, verdade, eu não sabia que estava errado. Exatamente. Né? Ter essa visão, tem que ter a cabeça aberta. Também, exatamente, né? tem que abrir a cabeça para poder entender que, cara, abriu a cabeça para poder entrar as coisas novas, oxigenar. Oxigenou, você consegue pensar melhor, consegue raciocinar melhor. Fala, pô, cara, vamos para outros caminhos. Porque senão não adianta, né? Tá fadado talvez a perder o negócio, né? E aí vir outras coisas consequentes, né? Isso ir pra vida pessoal, isso pra vida familiar. O cara às vezes, pô, ficou a vida inteira talvez no trabalho, não conseguiu, sei lá, faliu, a empresa perdeu a empresa por N razões. Quando volta para casa, conforto que a família tinha, às vezes não vai ter mais. Você acaba criando conflitos dentro de casa, se não tiver a família estruturada, robusta, né? Então acho que tem uma série de... Mas eu acho que o primeiro ponto que é o que você comentou, eu concordo com você, que é eu abrir a cabeça, cara. Preciso abrir a cabeça para entender para onde eu quero ir. Até mesmo para cara, eu daqui a 3, 4 anos eu quero fechar esse negócio aqui e não quero mais, e quero ter paz na minha vida. Beleza. Eu acho que esse é um caminho, não deixa de ser um objetivo, né? Pô, daqui a 5, 10 anos eu quero estar comprando uma chacrinha e, cara, vivendo com algo que para mim tá o suficiente e vou tocar minha vida. Criei filho, criei família, né? Independente disso, enfim. Situações são eles, mas eu acho que é isso, é abrir a cabeça para poder mudar. Então, eu acho que esse é o... E opções é o que você comentou. Cara, YouTube, o Sebrae, palestras, Sim Comércios, as empresas, as associações comerciais sempre estão promovendo eventos para poder, com palestrantes, com pessoas que vão indicar e abrir também para o novo, né? Acho que hoje a gente tem a própria pandemia trouxe uma inovação, questão visual, de comunicação com as pessoas. O digital veio para ficar e ele antecipou muito em 2, 3 anos. Então acho que esse é o ponto. É pensar diferente para ter respostas diferentes e definir que estratégia que eu quero ter, onde eu quero chegar para poder, enfim, alcançar os objetivos. É isso aí, pessoal. Mais um episódio fantástico. Eu quero te agradecer, Medina, por ter doado o seu tempo, né, para trazer um pouco da sua experiência, da tua história para nós. Eu gosto demais, eu gosto de ouvir, eu gosto de conversar. Essa troca, para mim, ela é ímpar, né? Não tem preço, não tem preço, né? E quem sabe nós não trazemos você aí novamente, claro, mas mais prazer, na ponta de consultor, dando algumas dicas para os empresários, né? De como organizar alguns processos e até mesmo para poder vender um pouco o seu peixe, né? A gente agradece com né? os outros. Mas quero te agradecer. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Vocês viram que nós estamos de vinheta nova, né? Não, Miguel? Vinheta nova, bonita. Estamos cada dia mais aí melhorando o nosso áudio, a nossa imagem, né? O nosso mini estúdio aqui para trazer mais qualidade para vocês. E já aproveitando isso, né? Se inscreva no nosso canal, dá aquele like, aquele comentário, né? Acione o sininho. Por quê? Quando você faz isso, o algoritmo entende que isso é um bom conteúdo, entrega para mais gente e faz nós se profissionalizarmos cada vez mais. E não se esqueça, né? Você empresário ou empresária que quer profissionalizar mais ainda as suas operações, nós temos a Consultinal. Ó, merchan de graça, hein? Obrigado, isso a gente agradece. Valeu, isso, pessoal. Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Até a próxima semana.